O conteúdo desta palestra é de inteira responsabilidade de seu expositor e não reflete necessariamente a opinião ou a posição da SCA. Ele criou Deus o homem à sua imagem, Gênesis 27. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênero, criado, enfim. Terminou a palestra. Almoçar, isso aí. Então, na verdade, é isso aí. Agora eu vou mostrar o que existe por detrás disso aqui, tá bom? Se vocês quiserem depois meu currículo, ele tem, vocês procuram na área de mestres, na plataforma Lattes, João Geraldo de Matos, né? Tá bom? É só procurar lá, tá atualizado lá, artigos publicados, revista de filosofia, curso de psicologia, os artigos que eu publiquei em pós-graduação e assim por diante, tá bom? Então eu nem vou gastar tempo lá, é só vocês olharem lá que é mais fácil. Então em termos de academia, é a área que eu gosto, eu estou bastante envolvido nessa área, vou tentar ajudar vocês a chegar nesse ponto. Uma coisa que é importante, chama-se, tem vários nomes, né? Premissa. Vocês devem estar acostumados com isso aqui. Isso aqui é muito importante. A grande questão não é o que dizem para vocês, a grande questão é o que não dizem para vocês. Isso é muito importante. Tem um artigo, vocês podem anotar, o nome desse artigo é de Davi Charles Gomes. O nome do artigo chama-se A Suposta Morte do Fundacionalismo Clássico. Em PDF, vocês conseguem baixar o artigo. Esse é o que está em discussão que eu vou falar com vocês. Tá bom? A Suposta Morte do Fundacionalismo Clássico. Premissas, a minha educação com ele e com alguns outros professores é uma educação de pensar para trás e de não pensar para frente. Tá bom? Eu vou tentar ajudar vocês nesse sentido. Então, o que a galera não fala? Que vai envolver aquilo lá. Pode, por enquanto pode deixar, se quiser. Aqui, ó. Isso aqui é basicamente Kant. Kant vai dividir o mundo em dois. E no andar, aqui tem várias linguagens que eles falam. Andar de cima e andar de baixo. Essa é uma das linguagens que às vezes vocês vão ler no livro de filosofia discutindo, esse nome que aparece. Tem um livro que vocês precisam ler. Vocês conhecem uma tríade que existe do Francis Schaeffer, que é o Deus que se revela. Então, leiam aquela tríade, a morte da razão, e mais um outro. Isso é muito importante para ajudar vocês no desenvolvimento desse raciocínio que eu vou apresentar para vocês. Francis Schaeffer é um filósofo, eu me aproximei dele pela filosofia e não sabia que ele era um pastor. Eu fui descobrir isso com o tempo lá. Mas ele foi um grande evangelista, assim, de que sentido? As pessoas chegavam até ele das universidades exatamente com essas questões que estão apresentando e outras, são questões de filosofia, e ele foi um cara que simplificou tudo. Esse raciocínio que eu vou usar é dos dois autores aqui. Eu vou dizer o que é do Schaeffer e o que é do David Charles Gomes, tá bom? Então, isso aqui Kant divide o mundo em dois. E basicamente, quando ele tenta enxergar o mundo, ele tenta enxergar o mundo colocando essa classificação. Nessa classificação, ele coloca basicamente ética, fé, Deus, tudo que é supostamente não palpável, eu vou usar esse termo, tá? Eu não vou usar o termo concreto, porque concreto do ponto de vista do que existe, então é concreto, entendeu? E não concreto do ponto de vista do palpável, tá? Então, uma ideia é algo concreto, do ponto de vista que ela existe, tá? Então, o andar de baixo, ele coloca a razão, a ciência, isso é Kant, tá? Não sou eu não. A ciência,
método científico. Isso. Aí daqui que vem a discussão, ó, tá vendo? Fé e razão. Eu já vou explicar por que eu falei isso aqui a última vez que eu estive. Eu estou revisando isso aqui para vocês, como é que isso vai se encaixar na nossa discussão, tá bom? Então, o método científico é basicamente método científico e fé. Fé, nossa, é diferente de fideísmo. Então, cuidado, porque é a pegadinha, uma das pegadinhas é essa. Quando eles falam para vocês fé e ciência, eles estão usando essa divisão de plano na universidade, desde o segundo grau vocês já foram enxertados nesse tipo de mentalidade, e quando eles estão falando de fé, na verdade eles querem dizer fideísmo, mas não falam. Qual a diferença de fé e fideísmo? Quem já não ouviu o argumento de que a ciência não tem nada a falar de fé, porque para quem não acredita em evidência, não dá nem para discutir, porque fé é um salto no escuro. Não, fé não é. A fé bíblica não tem nada a ver com o salto no escuro. A fé bíblica é completamente diferente. Ela é absolutamente recheada de evidências. Exemplo. Qual é a diferença de... eu vou descrever. Qual a diferença de Jonas e Jesus? Ambos dormem, né? Jonas no barco, Jesus no barco, mas estão dormindo. Ambos numa tempestade. E ambos, Jesus diz assim: entra no barco que a gente vai chegar do outro lado. Sobre Jonas, eles perguntam assim: quem és tu? Eles não tinham a menor ideia quem era Jonas. Por quê? Porque Jonas, para aquele barco, para aquelas pessoas, ele era um total desconhecido. Jesus, no momento da tempestade, quando aparece nos evangelhos, ele já tinha exercido alguns milagres. Então, os milagres que Jesus já tinha exercido não são aquilo que a gente chama de evidência. Eles sabiam quem era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha feito alguns milagres. Jonas, eles não sabiam quem era Jonas, porque Jonas não tinha feito absolutamente nada. Lembrando que o livro de Jonas é a segunda palavra de Deus a Jonas, tá bom? Então Jonas já tinha feito coisas anteriormente, na primeira vez, estava na segunda vez, mas não era de conhecimento dos tripulantes do barco. Então, a diferença entre Jonas e Jesus é exatamente a evidência. Acreditar em Jonas sem conhecê-lo seria fideísmo. Acreditar em Jesus Cristo conhecendo é fé. Por quê? Porque ele fez um monte de coisas, que é mais evidência do que isso. Foi lá transformar água em vinho, fez um monte de coisa de milagre, está todo mundo vendo. Então, quando Jesus fala, entra no barco, você chega, vou chegar do outro lado, eles deveriam ter dito assim, como se ele falou que vai entrar, não é assim, sei lá, a gente vai morrer e vai aparecer lá. Não, ele falou, não sou eu que falei, foi ele que falou. Veja que o nascimento de Jesus Cristo foi um nascimento envolvido em coisas miraculosas, onde o Espírito Santo aparece, qual é o nome dela? Eu quero que você entenda do ponto de vista de... Esse é um conceito importante, tá? A revelação pública, nesse sentido, tudo que Deus faz em relação ao povo de Deus, ao seu povo, nunca é só Ele. Sempre é uma revelação pública. Só tem isso no cristianismo. Não existe nenhuma religião revelada no mundo. Só o cristianismo. Não tem islamismo, não tem Nova Rosa, não tem adventismo, não tem nada. Só tem isso no cristianismo. Exemplo. No começo foi essa questão quando Moisés está conversando com Deus. E Moisés diz, vai lá, Deus diz, vai lá e fala para o faraó assim, assim, assado.
Mas ele, tá, mas e aí, velho? Quem que falou comigo? Eu sou. Tá, mas e aí, bicho? Mas e aí? Como assim? O que eu vou falar? Eu conversei com um pedaço de pau aqui, que eles não vão acreditar. Aí qual foi o ponto? Uma revelação que ele dá para Moisés levar, para as pessoas verem. Não era para Moisés. Moisés já estava conversando com Deus. Põe a mão, tira a mão, joga o cajado, tira o cajado. E ele vai lá e fez a primeira coisa e os feiticeiros imitaram. Fez a segunda coisa e os feiticeiros imitaram. Você lembra quando foi na terceira coisa? Os feiticeiros, que não acreditam em nada sobre Deus, não têm a mesma fé que nós temos, disseram assim: isso nós não podemos fazer, é o dedo de Deus. Até os caras estão vendo isso. Então veja que não é Moisés assim. Você acha que ele ia acreditar? Ó, o cara está mandando sair daqui. Tá, quem que está mandando? Não viu o cara, não conversei, você faz o que quiser, não vou mandar e pronto. Então aí Deus começa a dar as revelações. Eu vi numa Discovery Channel, você pode procurar, a suposta lógica materialista dos milagres. Beleza, eu já sei onde eles querem chegar. Eles querem tentar explicar os milagres sem a presença de alguém intervindo do ponto de vista do lado de fora, tá bom? Então, quando eles chegam, eu falei, beleza, aí a mosca morreu, aí a mosca pousou não sei aonde, não sei o quê, beleza. Então seria, não precisa de Deus para poder explicar que seriam fenômenos, entre aspas, naturais. Aí eu pergunto, eu falei, eu quero ver quando é que eles vão explicar, tem discussão aqui, mas eu quero ver onde é que eles vão explicar a morte de primogênitos de uma raça, de um povo, o mais salubre, porque entre escravo não tem classe média, seja lá o que isso signifique, qualquer um hoje é classe média no Brasil, ganha 1.000 classe média, 5.000 classe média, 10.000 classe média, ninguém fala que nem é rico nem é pobre, porque todo mundo é classe média. É a pior coisa que existe, classe média, porque ela tem tentação de ser pobre e tem tentação de ser rico. Então veja, se você for, na época não tem classe média, você tem pobre e milionário, tem desgraçado e milionário. Então, entre desgraçado não tem tomar banho 3 vezes por dia, então qual é a probabilidade de doenças deste povo mais insalubre ou do povo onde tem acesso a mais salubridade? Seja qual for a salubridade, certamente vai ser um pouco diferente da que nós temos hoje, entende? A diferença é muito grande. Então, se tivesse que ter doenças, seria das pessoas mais insalubres. Então, você só tem na história da humanidade, você só tem um registro de uma praga que, primeiro, só mata primogênitos do povo mais salubre e até dos animais. Qual é a praga do mundo que tem isso? Entende? Você não consegue ver. Então, isso é uma revelação pública, não é uma revelação pessoal. Quando Deus está conversando com o pessoal no Monte da Transfiguração, quantas pessoas saíram do Egito? Aproximadamente 6 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem em Brasília? Aproximadamente 3 milhões. Eles passam disso? 3 milhões mais ou menos, passa um pouquinho? 3 milhões e 123, mais ou menos uma coisa assim, né? Tá? Então, assim, 6 milhões de pessoas. Então, não é Deus conversando com Moisés, que Moisés ele saiu numa nuvem do nevoeiro e voltou no nevoeiro. Não, se você olhar, o monte fumegava. Onde é que o monte fumega na face da terra? Mas você tem um vulcão, lá não é vulcão, não é terra vulcânica. Então você tem um monte fumegando, você tem um monte tremendo, com abalo sísmico, isso é revelação pública aos sentidos. Você tem Moisés falando e Deus respondendo num trovão cada vez mais alto. Abalo sísmico, está todo mundo sentindo, está todo mundo ouvindo, está todo mundo vendo um monte fumegando. Isso era tão aterrador, se a gente pegar fogo numa casa, você imagina num monte, com 6 milhões de pessoas em volta. Bicho, é um negócio, isso vai morrer todo mundo. É isso aí. Quanto mais Deus respondia, Moisés perguntava, mais Deus falava mais alto. Um alarido, mais tudo revelação pública, aos sentidos. Então perceba que quem está vendo isso não é Moisés, são 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas viram para Moisés e dizem, fala-nos tu, mas não nos fala Deus, porque a gente vai morrer. Não é Moisés dizendo, ele está ameaçando vocês. 1 contra 6 milhões é nada, velho. Então a diferença é muito grande. Quando você vai para o Novo Testamento, o que acontece?
Revelação pública. É tão pública, aliás, ainda no Antigo Testamento, você tem, diante de todos os povos, você tem mais duas assim, eu vou dar. Tem vários exemplos de revelação pública. Você tem o pessoal no deserto, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Aí o pessoal que não acreditava em Deus disse assim: vamos lá para bater no povo de Israel. E o pessoal disse: quem? Aquele que Deus vai coisar? Vou não, sai fora. Por que ninguém foi lá matar o povo de Israel no deserto? Porque quem consegue ir lá no deserto? Porque Deus está visivelmente andando junto com o povo. Todo mundo está vendo. Todo mundo quem? Crentes e descrentes. Seria o lugar perfeito, depois de ter matado, passar pelo Mar Vermelho, seria o lugar perfeito para poder matar o povo de Israel. Porque quais armas o povo de Israel tinha? Resposta: zero. Fizeram. Não dava nem para ser, como fala, tinha que ser cabra, né? Não dava nem para ser pecuarista. Como é que você cria boi no deserto? Então, se já tinha que preocupar com umas ovelhas, negócio para comer, pode só ir lá matar. Por que ninguém foi? Porque todo mundo está vendo. Esse é o meu povo. O mundo inteiro está vendo. Ok? A segunda questão de revelação pública, tem mais uma. Eu não sei se você sabe, uma vaca, quando ela cria, se você chegar perto para curar bezerra, hoje tem spray, se um cavalo, você só joga spray, não precisa curar um bico. Mas antigamente estou falando assim, 10 anos atrás aqui, não tinha esse spray, você tinha que descer, tinha que laçar o bezerro, jogar no chão, meu Deus, você laçou o bezerro nu, a vaca vem que parece uma vaca. A bicha vem que vem, velho. Então, é interessante. Aí, eu junto com o meu sogro, tem um sítio lá, junto com o meu sogro, ele fala assim: ó, dá uma olhada, não desce do cavalo, fica em cima. E o cara dá uma olhada como é que ele faz. Aí os bois vêm, eles ficam cheirando. Ele fala: ó, os bois estão esperando você, fica em cima. Beleza, ele vai curar bezerro. Aí ele desce do cavalo, a vaca fica olhando assim. Quando ele pega o bezerro vem, a vaca vem em cima, o cavalo sozinho fica entre a vaca e o cavaleiro. Cara, é muito demais. E a vaca viu e o cavalo fica espantando a vaca assim, ela não vê não. Quem protege, sem nada, sem rédea, nada, assim, o cavalo sozinho, quem protege a vaca do cavaleiro é o cavalo, solto. Tá? E aí vai lá, cura bezerro. Então, uma vaca não deixa um bezerro recém-criado fácil. A chiadeira também, tanto que quando você prende, você aparta, deixa no coxo dos bezerros e no outro das vacas, ele chora o dia inteiro. Tem que deixar longe, porque senão fica chorando. Quer dizer, tem essa imagem pública, você não controla um animal. Pega um animal que não está acostumado a ter coisa atrás dele, se você coloca, até ele se acostumar, vai derrubar qualquer coisa em cima dele. Então, eles pegaram a Arca da Aliança, roubaram a Arca da Aliança de noite e levaram para as terras deles. Onde a Arca da Aliança foi, ela deu para quem não acredita em Deus ferida, desde o menor até o maior, vai morrer todo mundo. Tira essa Arca da Aliança daqui, foi para outro, ferida de cancro do menor até o maior, do menor até o maior, do menor até o maior, de uma aldeia para outra aldeia para outra aldeia. Faz o seguinte: leva de volta essa arca que vai morrer todo mundo aqui. Veja, não é o povo de Israel, não tem ninguém cantando, não estão adorando, nada a ver com ele, tá? Deus falando através disso que os caras estão vendo. Então vamos mandar de volta. Como? Pegar uma vaca recém-criada, traduzindo, a tendência dela não ir para lá é muito grande. Segundo, nunca colocou carro de boi em cima, a tendência de derrubar uma árvore da aliança é maior ainda. Terceiro, ela nem sabia o caminho, porque meu sogro andando em cavalo, eu gosto de andar, mas assim, como a gente não é acostumado a andar sempre, né? Eu falo, dá um cavalo que parece um jeito, assim, a mula, um cavalo mais manso tiver, assim, porque para quem está andando todo dia é fácil, para quem não está, você cai do cavalo para cima, se machuca, né? Aí eu pego esse aí, a gente vai meio que matando, se acontecer de a gente se perder, ou alguma coisa assim, você só soltar a rédea, o cavalo volta lá para sozinho, você não está fazendo nada. Você só solta, segura e ele vai voltando, quem conhece o caminho. Interessante. Agora, então você pega uma vaca recém-criada,
nunca colocou nada nas costas e não conhece o caminho. Qual é a probabilidade dela levar aquilo lá para lá? Zero. Então, isso é uma revelação pública. Eles colocaram, ela estava na bunda lá, vai. E ela foi, não virou nem para a direita nem para a esquerda, foi direto, não lembrou nada deles. Quer dizer, se fizeram aqui, fazer, será que Deus existe? Não existe nada. Aquilo era o carro que eles tinham na época, bota no carro e vamos ver se leva embora. Não é. Por quê? Não vai levar. Ele voltou. Então, os caras estão vendo. Então, eu quero que você entenda que o conceito de revelação pública só tem no cristianismo. Aí você vai para o Novo Testamento, quando você tem que é o caso de Jesus, além dos antecedentes, você tem Jesus dizendo, ok, homens de pequena fé, depois que ele faz o milagre. Por quê? Porque eu já tinha feito milagre, vocês tinham que confiar em mim. E ele diz assim, aquieta-te, mar. E a galera que está dentro do barco diz assim, quem é esse? Que até o vento, mas se controla vento. Só adianta do respeito, quem sai quieto fora, você não vai conseguir, velho. Não tem como. Então Jesus fica quieto. Então quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Alguém que tem controle sobre essas coisas. Então, Jesus diz assim, terceiro aleijado, não tem fisioterapia, não tem remédio, não tem nada. Ele diz assim, Jesus fala assim, qual que é mais fácil? Diante de todo mundo, ele não está dentro da igreja. Qual que é mais fácil para vocês? Eu dizer, você está curado ou teus pecados estão perdoados? Para que vocês aprendam que o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar pecados, teus pecados estão perdoados com a autoridade. O cara pega ele na hora, não é tomando um remedinho, fazendo fisioterapia, mais 10 sessões, é na hora. Um cego, eu não tenho problema com questão de cura, tá, gente? A minha questão é todas as doenças, pode lembrar do textual que eu estou falando, as doenças que foram colocadas bem diante de Jesus Cristo eram doenças de nascença. Cego de nascença, incurável, nasceu geneticamente defeituoso. O mar e o vento, quem que resolve? O vento, se for ventilador, não vai resolver. Então, aí os caras dizem, que isso, absurdo, só Deus pode perdoar pecado. Porque eu sou Deus. Ele está dando demonstrações, uma revelação pública na frente de todo mundo, não é dentro da igreja, no clima de oração, lá fora, dominando elementos que são impossíveis de serem dominados, até mesmo aquele cego de nascença, ou aleijado de nascença, que é impossível você poder resolver. Não foi uma dor de cabeça, eu estou com uma dor no ombro, sabe? Você no pescoço está meio ruim, deixa eu orar. Melhorou, Deus te curou. Quer dizer, e o que é dor no pescoço? Agora, o que é cego de nascença? O que é o vento parar? E por que o mar se aquietou? Essa é uma outra grande questão. Jesus, quando ele nasceu, aparece uma milícia de anjos. Eu vou chegar em Kant. Estou construindo a argumentação. Tá? Jesus, ele quando nasceu, aparece no nascimento, nós estamos falando na época do Natal, aparece uma milícia. Por que aparece uma milícia? O que é uma milícia? É um exército. Por que apareceu um exército? Porque o novo general nasceu. Essa é a questão. E quem que é o novo general? O cara que está encarnado, uma manjedoura. Beleza. Jesus nasce. E o que o exército faz? Nada. Por quê? Ele só faz aquilo que o novo general mandou. Perfeito? O general novo mandou fazer alguma coisa? Não. E o novo general ele fala isso. Você vai se lembrar quando ele vai para a crucificação. Ele diz assim: vai minha espada. Porque se eu quisesse, o que eu faria? Eu mandava uma legião de anjos e eu acabava com a arma. Mas eu não quero. Porque quem vai resolver isso? Sou eu. E por que então Jesus Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus? Alguma dica? Vou dar um chocolate na sua beira. Por que Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado? Alguma dica? Para provar na presença de Deus. Sim, mas é um chutão bem grande. Para provar na presença de Deus, de Jesus, no caso, que é 100% de Deus. Como que ele provar isso? Por que ele está aqui provar isso? Primeiro, sobrevivência. Não. Então, vamos contar a tentação. Ó, só que é uma questão interessante que eu esqueci de falar bastante. Quem é dá um chocolate feminino. Não. É assim? Não, mas
Sabe aquela pergunta errada? Ninguém tá zero? Pessoal. Publicamente, a gente tem noção do que ele passou e seguinte. Não. Mais ou menos. Tá no caminho. Mas por que ele queria fazer isso? Explica isso. Eu sei que você está chutando a obra, mas vamos ver se você sabe por que está chutando isso. Ele foi deserto executado? Foi levado por isso aqui no deserto. Por que no deserto tem uma explicação, lembra? Qual era aquilo que Jesus lia? O Antigo Testamento, a lei do Pentateuco, já estava escrito o Pentateuco e mais os profetas. No Monte da Transfiguração, aparece Moisés, representando o Pentateuco, e Elias, representando os profetas. Já estava fechado. Então, a grande questão do deserto, porque, lembra, quantas pessoas saíram do Egito, aproximadamente, e foram para onde? Deserto. E no deserto o que eles fizeram? Fizeram cá. O que eles fizeram? Era um trajeto que dava para fazer 2, 3 meses e demorava 40 anos. Porque diz Isaías, que fala que eles tentaram a Deus e entristeceram o Espírito Santo. E como eles entristeceram o Espírito Santo, a primeira geração morreu. Quanto da primeira geração? Eu já fiz a conta, tá? 1.200.000 pessoas. 1.200.000 pessoas que são da engenharia, aliás, alguém da matemática, todo mundo misturado. Tudo misturado. Quanto que dá 1.200.000 pessoas por 40 anos? Aproximadamente, depois você faz a conta, morrendo por dia, quase 90 por dia, quase 92 pessoas. Muita gente. Eu não me lembro dividido por 40 anos, entendeu? Se for contar por ano, assim, depois por dia, né? Daria aproximadamente quase 92 pessoas por dia, durante 40 anos. Porque eles estão tentando, aí o tempo todo os salmos, por que vocês tentaram a me tentar no deserto? Por que eles tentaram? Desacreditando de Deus. Pô, Deus tirou os caras sem usar uma arma, Deus matou o povo do Egito, Deus fez com que as sandálias não se gastassem, os pés não se inchassem, não tinha boticário e o CC não venceu. Fica a gente até amanhã e vem sem tomar banho no serviço e vai dizer, pô, você não precisa nem falar nada, não for banho não, velho. Não dá, você 40 anos no deserto. Então assim, como é que sustenta a água? Você vai fazer um acampamento aí, galera, todo crente aqui? 100 pessoas, nossa, complicação, acabou a água, banheiro, você pensa 6 milhões de pessoas, gente. É um problema insolúvel, humanamente falando. Deus sustenta a galera e o pessoal está desacreditando em Deus. E por conta disso, então entristecer o Espírito Santo morreu. Por quê? Porque entristecer o Espírito Santo é sinônimo de morte. Tá? Todo o Espírito Santo é o Moisés Silva do bem, invicto, que nunca perdeu e não vai perder. Significa que Jesus é envolto pelo Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo aparece quando ele inicia o seu ministério terreno, e ele é levado ao deserto, porque foi no deserto que a galera pisou na bola. Então, se no deserto eles fossem amigos do Espírito Santo, eles tinham vencido como Jesus venceu. Então Jesus diz assim: onde é que vocês erraram? Aqui foi no deserto, então eu vou lá, vocês aprenderam como é que faz. É por isso que ele estava correto. É um exemplo, mas é por conta desse precedente que o povo errou no deserto. E como é que a gente faz? Mas também no deserto, quem que consegue vencer? Eu consigo. Eu não sabe se vocês conseguiram, né? Se vocês fossem amigos, conseguiram. O problema é que eles foram inimigos do Espírito. Como? Eles murmuraram. Olha o que Deus diz. Veja, é sério. Eles murmuraram. Qual é a diferença de murmuração para reclamação? Reclamação você fala de. Desculpa. Reclamação você fala para. Murmuração você fala de. Eu posso falar de você. Estou murmurando. Eu posso falar para você. Você não é isso. Entendeu? Então eu posso falar de Deus. Estou murmurando. Eu posso falar para Deus. Não tem problema nenhum. Você tem um monte de gente que são se reclamando para Deus. Até quando o Senhor vai se esquecer de nós para sempre? Não é um problema, a gente é humano, mas fala
fala com ele, fala na cara dele. Você fala dele, aí o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Deus, dizendo: nós estamos cansados deste vil pão. O pão que eles não plantam é Jonas igualzinho. É um pão que eles não plantam, uma comida que eles não trabalham, que Deus dá todo dia, pega todo dia. Não mandei pegar por 3 dias, é todo dia. Por quê? Porque eu vou dar para vocês todo dia. Vai nada, vamos morrer tudo aqui. Desconfiarem de Deus com todas as evidências. Deus dava as evidências públicas. E todo dia. E eles diziam: será que vai dar? Será que Deus vai fazer? Pega uma parte de Deus, esqueceu de nós. Eu falei: como vocês estão me tentando? Eu estou dando para vocês. Não vai? Então vai morrer. Aí Jesus então vai no deserto, é amigo do Espírito. Tá, qual é a maior tentação? Pega o maior chifrudão, o cara mais mal que tem. Quem é? Satanás. Manda. Ele está fraco, com fome, lascado, no deserto. Mas o Espírito. Aí Satanás vem, ele diz: é assim, mas não, é assado. É assim, não é assado, é assim, não é assado. A era foi embora até o prazer oportuno. Mas o que Satanás conseguiu com Jesus fraco? Nada. E com Jesus glorificado? Se nem fraco ele aguentou, vai aguentar com glorificado. Por que ele não aguentou com Jesus fraco? Porque quem está ali é o novo general. O novo general nasceu. Esse é o ponto. Os anjos estão só esperando. Chama que nós partimos do pau. Fica tranquilo que quem resolve a parada sou eu. Eu vou na frente. Jesus não é Davi. Davi manda Urias na frente e fica atrás. Covarde. Jesus não é assim. Ele vai na frente. Davi somos nós. E a gente ferra os outros, manda os outros na frente, os outros morrem na frente, e a gente fica só aqui. Jesus quer para morrer, eu vou morrer. Eu vou pegar. Quem é o Satanás? É você? Ele não. Satanás foi embora e Satanás não conseguiu nada. Quando Jesus sai do deserto, qual a primeira tentação que ele pega depois do deserto? O endemoniado Gadareno. Ele chega no endemoniado Gadareno, e a galera tinha tentado, não tinha conseguido. Como? Tentaram subjugar, não conseguia, se feria com pedras, isolado, e ninguém chegava perto. Então, aí quando ele chega, Jesus só pergunta assim: como é seu nome? Ele diz: Legião. Você tem ideia de quanto tem uma legião? Aproximadamente 6.000 soldados. Uma legião humana. Como é que é o seu nome? Uma legião. Quantos anjos malignos tinham? 6.000. Estamos falando de Jesus Cristo em carne fraca. Aí ele diz assim: faça. Podemos ir para Manaus de Pode? Faça. Vazou. O que 6.000 anjos do mal conseguiram com o novo general? Nada. Por quê? E aí Jesus diz: ele vai, se crucifica lá, morre lá e tal. E ele diz assim: pode ficar tranquilo. Eu vou. Ele diz: nós estamos ferrados. Cara, se você está do nosso lado, beleza, você vai embora, vai morrer todo mundo aqui. Não, fica tranquilo. Porque quando eu chegar lá, eu mando meu amigo para ficar com vocês. E ele não vai ficar junto de vocês. Ele vai ficar dentro de vocês. Agora, preste atenção. Se vocês forem amigos do Espírito, como eu fui, se vocês forem tentados no deserto, é só ser amigo do Espírito que vocês vão. E quem vai ajudar vocês não é o Espírito. Ele me ajuda. Então, a grande questão é: não entristeça o Espírito, não apaguem o Espírito, enchem-se do Espírito. Então, a vida espiritual é seríssima, porque todo mundo que no deserto entristeceu o Espírito Santo morreu. Se eu e você não tem poder nenhum, se a gente entristecer o Espírito Santo, estamos errados. A gente não vai ganhar nada, absolutamente nada. Agora, se a gente levar a sério a vida com o Espírito, aí depois a gente sabe ele não deu Satanás. Ele não sabe, mas lembra, ser habitado pelo Espírito é diferente de ser possuído pelo Espírito. Eu, na minha época, eu tenho 50 anos, né? Na minha época, eu tinha, sei lá, 15, tinha aqueles videogames, aqueles negócios que a gente não bar. A transgressão era ir no bar e se jogar. Minha mãe estava tendo que jogar uma fichinha, e tinha uns caras batendo no outro assim, aqueles videogames assim, tinha aquela energiazinha para ver quem acabava de ver. Então, você pode ter uma energiazinha pequenininha, ele está ali dentro. Uma vez dentro, ele não sabe. Agora, ser possuído, está cheio de energia, está vazio de energia, é igual você estar no final do dia sem comer nada, você começa a ter
tremer. Sem a energia do Espírito Santo nós estamos ferrados. Agora, com a energia do Espírito Santo, pode vir Satanás, legião. O que você faz com a possessão de demoníaca? Eu nada. O que eu faço é com o Espírito Santo de Deus. Se eu estiver com ele, eu resolvo. Se eu estiver sem ele, dentro de casa, eu resolvo. Então, não se preocupe com o tamanho da dificuldade. Se preocupe com a ausência. Eu tenho mais medo do Espírito Santo do que qualquer outra coisa que eu faço na vida. Porque sem ele, a gente não consegue. Jesus foi porreta, porque ele resolveu deixar dentro de pessoas. Você não precisa nem acordar e dizer: o Espírito Santo, igual um cachorro assim, vem comigo, vai lá, não dobra, irmão. Não é assim, está dentro. Jesus mesmo falou: expulsou o demônio, lembra daquela mulher? Ele disse: uma casa, se o demônio volta e ela está vazia, a situação fica 7 vezes pior. Essa casa somos nós. Então, como a nossa casa não está vazia, o Espírito Santo está aqui dentro, Satanás pode vir para mim tudo. Não quer dizer que eu não respeito, não quer dizer que eu não tenho medo, não quer dizer que é ruim, é feio, é tudo isso. Mas assim, medo do ponto de vista do que ele pode fazer comigo, não. O Espírito Santo está aqui dentro, agora, se eu não tiver o Espírito Santo, eu tenho medo até de acordar. Eu vou fazer dentro de casa. Então, voltando, tudo isso eu falei para mostrar as evidências. Voltando para cá. Então, o que é que nós temos? Evidências que demonstram que a nossa relação com Cristo é uma relação de fé e não de fideísmo. Portanto, não existe essa relação de fideísmo e ciência, tudo bem. Agora, de fé bíblica não, porque a fé bíblica é cheia de evidências. Não é sem evidências. O que está sendo mostrado, inclusive Deus diz: eu fiz isso, por que vocês não acreditam? Fiz isso, por que vocês não acreditam? E assim sucessivamente. Sempre Deus está apresentando as evidências. Segunda coisa, que esse andar de cima aqui é um andar... anota aí, inalcançável, inatingível. Isso é o que Kant diz. Logo, se fé, vou usar por enquanto esse termo, se fé é uma coisa que é inalcançável, a ciência não tem nada para falar de alguma coisa inalcançável, porque a ciência trabalha, entre aspas, com fatos objetivos, beleza? Então, a grande questão é que se é inalcançável, lembra o exemplo que eu dei a última vez que eu estive aqui? Alguém lembra? Quando você vai na casa de alguém e você vai lavar a louça, a pessoa lava e você vai secar, e a pessoa diz: guarda pra mim. E aí o que você faz? Você não conhece? Onde é que eu ponho esse prato? E a pessoa diz: na terceira gaveta. E esse talher eu ponho aonde? Na segunda gaveta. Então, para ele dizer quais gavetas, ele tem que conhecer as gavetas. Tudo bem? Beleza. Então, para eu categorizar alguma coisa, eu tenho que conhecer as gavetas para eu dizer que aquela coisa cabe nessa gaveta. Deu para entender o raciocínio? Então, como é que ele diz que estas coisas, este andar é inalcançável? Como é que ele sabe que esse andar existe? Se ele diz que ninguém pode chegar até lá. Deu para entender? Significa que o que Kant está dizendo é absolutamente falso. Por quê? Porque Kant está dizendo que ninguém pode chegar nesse andar, mas que supostamente só ele teria quando conseguir chegar. Aí até eu vou dar um exemplo para vocês. Um elefante, alguém fala que a verdade é subjetiva, ninguém tem a verdade. E aí você tem a tromba, o rabo, a barriga e a tromba. Aí quem pega só no rabo pensa que está pegando o elefante inteiro, quem pega só na barriga a mesma coisa, quem pega na tromba a mesma coisa. Pergunta: nessa história tem o elefante e 3 pessoas. Uma pega no rabo, uma na barriga e uma na tromba. Está faltando quem? Não, ele não. Não, o elefante eu estou falando aqui, né? Não está pegando nada. No rabo, na barriga, na tromba. Quem está faltando tudo? É óbvio. Como é que explica para mim como é que você sabe que
E ele está pegando no rabo, ele está pegando na barriga e ele está pegando na cama. Ah não, eu estou vendo elefante. Se você está vendo elefante, por que eu também posso ver? Explica isso pra mim. Só você vê elefante, ninguém mais. Não, mas daí é fácil, velho. Então, é exatamente isso que Kant fez. Kant diz, não, ninguém pode chegar nesse andar inalcançável. Tá, nesse andar tem prato, talher, assim, assado. Tá, mas como é que você consegue saber que você tem lá? Não, ninguém faz. Mas como é que você sabe então que tem lá? Não, é que eu consegui. Como? Eu não sei, só eu consigo, ninguém consegue. A brincadeira, essa é a falácia de Kant, porque supostamente ele está dizendo que ninguém pode fazer, que só ele teria conseguido fazer. Um bom exemplo disso. Tudo bem? Então, isso aqui é falso. Não é verdade que é fideísmo, e não é verdade, portanto, que a fé é sem evidências, e não é verdade que o mundo é dividido dessa maneira. Tudo bem? Então, significa que as premissas são importantes, porque se eu assumo essa premissa, aí agora vamos chegar onde eu queria chegar. Como é o nome dele? Freud, Marx e Darwin. Todos os três movimentos são kantianos. Então, todos os três movimentos que assumem esta falácia sobre o mundo vão tentar dizer, partindo de uma premissa falsa, homem, mulher. Eles vão tentar definir a parte de sexo com essa premissa, desconsiderando Deus, sem que haja um elemento racional suficiente para eu desconsiderar Deus. Eu já fiz exatamente essa apresentação para um professor kantiano. Ele me ouviu. E ele falou assim para mim, mas tem uma saída. Aí eu era mais ousado e perguntei, qual? Ele fez exatamente isso que você fez. Fez para rir também rir. Desculpa, a premissa de Deus está errada. Não dá para descartar tão fácil Deus como você está querendo. Você pode até discordar, não tem problema nenhum, é seu direito. Mas a sua premissa é falsa. Ela não é racional por si só. Você colocou Freud aí, e eu já ouvi muitos colegas da psicologia falando que Freud escreveu super bem e que é uma coisa super útil na psicologia. E a gente entende agora que na verdade não. Né? Mais ou menos. Depois que ele acertou, eu posso explicar. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é porque é isso, tipo assim, já que ele escreveu e tem, como é que eu posso dizer, referência na área que realmente viram que ele escreveu e foi útil, e agora com essa explicação, tipo, agora você falando que tem coisas... Exatamente, tem coisa, por exemplo, vou dar um exemplo que envolve isso daqui. Teve um que tem a ver com premissa. É um camarada freudiano, kantiano, mesmo professor que fiz explicação, uma sala integrada de... lá tinha salas integradas, uma universidade particular, 100 pessoas, então nós podemos colocar o máximo de gente possível para poder pagar aquelas pessoas do professor só. Né? Então tinha gente lá nas turmas e tal. E aí falando, Freud tem uma máxima que é reprimir. Na verdade, a base de Freud é relembrar, reviver e reelaborar. Essa é a máxima. Quem não souber falar isso não sabe nada de Freud. Essa é a base. Os caras só tentam complicar, velho. Eu estou simplificando para vocês, ninguém vai dizer isso para vocês, vai ser simples, tá? Relembrar, reviver e reelaborar. Existe um sentido nisso aqui, não dá para trabalhar agora isso aqui, tá bom? Mas, aí esse professor foi falar, e uma definição dele é que a gente pode reprimir, eu concordo com ele, a gente pode guardar coisas dentro de nós, tá bom? A gente absorve, e quando a gente sofre um trauma, eu ainda não defino o que é, mas a gente faz uma marca dentro da gente e fica guardando, tentando não deixar essa marca voltar. O problema é provar que tudo o que a gente faz, a gente está reprimindo. Esse é o problema. Aí o professor falou assim, então para ele, para Freud, a definição que ele fala, eu tenho isso no livro de 1927, que é a versão de Freud que ele fala que ele estava pensando em maduro, quando ele fala que o complexo de Édipo
que é a base para tentar explicar o que seria a sexualidade humana, ele tirou de bases inteiramente especulativas. Ele fala isso. Em 1917. Especulação, o que é? Eu não tenho. E ele diz isso. Mas o método científico não é exatamente eu trabalhar com evidência. Então, aí eu tenho um problema, porque ele está assumindo uma premissa, velho. Então, se ele está assumindo uma premissa, ele não tem dificuldade. Vamos botar sobre a mesa para ver se a premissa está correta. Então ele diz assim, um cara, a Freud diz que eu tive um problema com meu pai, e ele teve um problema com o pai dele. Alemão, Segunda Guerra, o cara pega no ônibus, seu isso, seu aquilo, lá. O pai dele não faz nada, se ele fizesse provavelmente seria bom. E o Freud fica impressionado, ele é criado na época, né? Então, ele teve um problema com o pai dele, então ele deduz, eu tive um problema com meu pai, logo todo mundo tem problema com seu pai. Ema. Não, velho. Todo mundo faz engenharia química tem problema com o pai. Qual a relação, bicho? Nada a ver um tempo com o outro, não. Entendeu? Isso dá uma viagem geral. E a base do pensamento de Freud, que é o complexo de Édipo, ele fala que foi sustentado em bases inteiramente especulativas. Ele fez sobre como uma criança se desenvolveria e ele nunca atendeu uma criança. Não é Deus, bicho? Ele virou Deus? Você poder saber o que é o ser humano? Então, nessa base, ele disse que todo mundo sonha. Aí, um aluno virou em sala de aula e falou assim, mas eu não sonho. Eu não lembro. Aí o professor virou para ele e falou, você está errado, você reprimiu o seu sonho. Ele pegou a premissa, sem evidência, e aplicou sobre o ser humano. Beleza? Beleza. Na hora eu levantei. Posso fazer uma pergunta do senhor? Pode, sabe? Não, eu só quero entender. Você está dizendo que ele está dizendo que não sonha. Essa é a evidência. Você está dizendo que ele sonha sem evidência. Mas não é a evidência quem deve mexer na premissa? Ou é a premissa quem deve regular a evidência? Todo mundo sabe que é testando, vixe, essa premissa está errada, muda porque a evidência está dizendo o contrário. Qualquer um sabe, né, científico assim. E ele disse assim, não, mas tem evidência. Eu falei, qual? Ele falou para mim assim, nós temos atividade neural quando a pessoa está sonhando. Eu falei para ele, eu nem vou brigar com você. Você está assumindo uma outra premissa, que a atividade neural é sinônimo de sonho. Se for assim, nós estamos acordados, nós estamos tendo atividade neural, eu te pergunto, nós estamos acordados ou não dormindo? Isso aqui é uma matrix? Atividade neural e sonhos são completamente diferentes. Beleza? São coisas completamente diferentes. Eu tenho que ver. Você está vendo a atividade neural. Você não está vendo o sonho. Ele que está dizendo que é aquela atividade neural que aconteceu lá dentro. Você não viu. Beleza? Beleza. Aí eu disse para ele assim, eu nem vou brigar com isso, porque eu não preciso. A minha questão não é, eu nem preciso, existe uma discussão. Mas na época de Freud não tinha máquinas para saber se tinha atividade neural. Então ele não sabia a atividade neural, ele não estava vendo o que tinha dentro, ele assume a premissa de que o cara sonha, mesmo que ele está dizendo que não sonha. Então eu te pergunto, é a evidência que regula a premissa ou a premissa que regula a evidência? Se for a premissa que regula a evidência, isso chama-se tautologia. Por quê? Fulano é arrogante. Por quê? Eu estou dizendo que é. Não, mas qual é a evidência? Não importa, eu estou dizendo que é. Então veja, nós temos um problema. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, Freud falou muitas coisas que até hoje não dá para provar. Mesmo com os elementos que nós temos químicos, imagem, tem um monte de instrução que significa isso, mesmo com esses elementos não conseguimos provar. Mas ele disse assim, não é porque a gente não possa fazer uma coisa que essa coisa não existe. Se eu tivesse um debate, tinha acabado o debate. Esse é exatamente o ponto. Isso é assumir uma premissa sem evidência. E aí você vai dizer para mim que eu sou religioso? Sério mesmo que você está me apresentando uma questão sem evidência?
por uma questão falaciosa, que na filosofia o pessoal já sabe que é falaciosa, sem provar a premissa, e você vem dizer que eu sou religioso, com todas as evidências que Deus fala publicamente sobre quem ele é. Cara, na boa, não precisa nem continuar. Fala, agora você vai falar que eu conversei com vocês. Só com relação a essa parte dos sonhos, eu acho que não tem evidência direta. Mas assim, a atividade cerebral. Esquece a atividade cerebral, esquece isso que Freud não tinha. Eu já sabia que você ia pegar nisso, inclusive foi espera um pouquinho para jogar esse Freud. Esse argumento não serve porque Freud para fazer essa afirmação não tinha isso. Então resolve. Não, eu estou pensando no Freud, mas é que eu penso nas ideias. Exatamente, eu estou pensando em Freud. Pense em Freud. Às vezes inválidas. Pense em Freud. Freud, mas aí os desdobramentos posteriores, exatamente essa extensão que ela é feita, não enquanto indivíduo, mas enquanto grupo. Não, eu concordo com você, mas quem falou isso está cagando no que eu estou falando. O que está dizendo que Freud falou vale tudo que importa a gente. Aí a pessoa está bem errada, porque até peixe. Estou te falando que tem dentro da universidade. Não estou inventando nada. Só que eu concordo com você que, à luz de evidência, a premissa tem que ser revista. Mas a universidade não quer rever. Essa é a minha dúvida. É a questão do paradigma do cinturão central. Como é que é? Da ideia central, do cinturão protetônico, essa ideia de que você tem uma ideia central, tem outras coisas que podem cair, mas a consciência dela não se rompe total. Essa de Freud se rompeu. Exatamente. Porque complexo de F baseado em especulação, rompeu. Sonho baseado em especulação, rompeu. Então, neste ponto, ele está errado, ele está subjugante, uma premissa errada. Você falando disso, eu lembrei que na física, eu fiz meu mestrado em cosmologia, né? E na cosmologia a gente tem muita essa questão de observação e tal, as evidências. Só que o universo ele não é observável, enfim, tem um limite observável do universo, que é quando ocorre o espalhamento dos corpos. Então a gente tem as coisas de espalhamento dos corpos e a informação chega até nós por conta da luz. Se propaga no universo, chega até nós a informação. Então, antes disso, puras especulações. E é muito engraçado a gente ver esse debate na física, porque tem os cosmólogos lá experimentais e os cosmólogos teóricos falando sobre teoria de diversos universos, a questão também da teoria de inflação, teoria inflacionária. Esse universo sempre existiu, foi um universo que colapsou e virou esse universo nosso, então tem vários universos, e esse aqui foi o único em que as variáveis foram perfeitas e formaram a nossa chute daquele, Sim, mas aí é muito engraçado porque os cosmólogos experimentais eles chegam para os cosmólogos teóricos e falam, tá, mas a gente não consegue provar isso. Aí eles ficam, não, mas não sei o que, tá, mas a gente não tem evidência disso, isso é só teoria. E eles defendem isso com unhas e dentes porque, para eles, aquilo ali é como se fosse assim, mas a gente não quer, entendeu? Só cuidado com o termo religião, porque a gente não discutiu qual é o nome do termo religião, tá bom? Mas assim, eu concordo com você, e a grande questão é que o método científico, ele é basicamente observação, mensuração e repetição. O que não for isso, não é método científico do ponto de vista positivista. Então nós temos que entender do que nós estamos falando. Nós vamos usar isso aqui, se for essa linguagem, isso aqui tem uma limitação, e eu digo outras. Por exemplo, você tem o homem aqui, do ponto de vista do nascimento, você tem Sartre. Do ponto de vista da morte, você tem Heidegger. Tudo bem? Então Heidegger diz assim, o ser humano está indo para o nada, porque depois da morte não tem nada. Então a angústia que existe no ser humano é porque ele é nada indo para lugar nenhum. Tudo bem? Aí a resposta que eu dei para Heidegger é mensuração, observação e repetição? O que você está vendo que existe depois da morte? Aí eu digo para mim assim, você está dizendo que existe Deus? E eu respondo assim, você ouviu falar de Deus? Não inventa, responda a minha pergunta. Com observação
O que tem depois da morte? Aí ele está dizendo, você está dizendo que existe vida depois da morte? Eu falei, você está vendo eu dizer que existe vida depois da morte? Não inventa, irmão, não foge da pergunta. Com observação, como é que eu sei o que tem depois da morte? Nada, exatamente. É por isso que eu não sou heideggeriano, você tem que calar a boca e ficar quieto. Por quê? Do ponto de vista do método científico positivista, não dá para enxergar o que tem depois da morte. Ponto. Então, o que tem depois da morte? Com este óculos, não sei. Fique quieto. Então, como é que Heidegger está dizendo que depois da morte não tem nada? Isso é kantiano, velho. Você está querendo fazer afirmações que você não diz com qual óculos você está dizendo que você está fazendo. Isso é chute. É por isso que eu não sou heideggeriano. Está faltando uma afirmação. Então, a pergunta vocês assistiram, eu não sei quando vocês assistiram Thundercats? Acho que vai passar o vídeo. Top demais, melhor desenho que Naruto, Thundercats é pior. Lion, Chitara, Quanto, né? Acho que é Quanto. Aí, os caras não conseguem nem mudar o nome. Olha o nome que os caras dão. O olho de Tandera brilhou e o Lion. Opa, peraí que alguém está em perigo. Espada, até me arrepia, velho. Olha o nome. Espada justiceira. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que é que tem depois da morte? Na palavra está escrito. O olho de Tandera do crente é a palavra. O olho de Tandera de quem quer saber o que existe depois da morte é a palavra. Lion, o que existe aí? O olho de Tandera está dizendo, espada justiceira, dá-me a visão além do alcance. Heidegger, qual é a espada justiceira que você tem para dizer que depois da morte não tem nada, se eu e você estamos usando a mesma espada? Que não é a palavra, é a percepção. Se é baseado na percepção, o que tem depois da morte? Nada. Ué, mas então você está usando uma espada justiceira, você está escondendo ouro, porque você não está dizendo, baseado em que você está fazendo afirmações que, segundo o instrumento que você tem, são impossíveis de serem feitas. Então a afirmação que Heidegger diz sobre a morte é infalível. É por isso que eu sou psicólogo e não sou heideggeriano. Uma falácia da premissa de Heidegger. Por quê? Porque Deus, quando Ele cria o ser humano, então dá para eu tirar da realidade Deus? Essa é a tentativa kantiana que ensinaram para vocês desde o segundo grau. Não dá. Com essa tentativa aqui não dá. Então, se isso é falacioso, Deus faz parte da realidade. Ah, mas eu não aceito essa premissa. Aceitar e ter instrumento racional para rejeitar é diferente. Eu tenho que ter um instrumento racional para rejeitar. Eu tenho que entrar aqui, que aí começa a minha palestra. Lembra disso aqui? Isso está gravado, isso aqui. Comunicação. Só existem duas possibilidades para comunicação. Qualquer coisa, é filosófico, qualquer coisa que eu aprendo na vida tem possibilidade de comunicar a outra pessoa? Só tem duas respostas possíveis. Ou tem, ou não tem. Não é pegadinha, se fosse falar. Estou só acelerando aqui, beleza? Então, se eu assumir que não tem possibilidade de eu comunicar aquilo que eu aprendi, qual postura eu deveria ter diante do que eu aprendi? Nenhuma. Primeiro, eu não deveria nem procurar aprender. Porque outra pessoa está tentando me comunicar aquilo que ele aprendeu. Mas como não existe possibilidade de comunicar o que ele aprendeu, eu deveria ser um baita ignorante. Mas supondo que eu estou superando a minha ignorância, sem dizer de onde, aquilo que eu aprendi que seria uma coisa esquizofrênica, eu não poderia nem comunicar para ninguém. Por quê? Porque eu estou assumindo que não existe possibilidade de comunicar aquilo que eu aprendi. A pergunta, como é que eu vou comunicar que não existe possibilidade de comunicação se eu não comunicar com alguém, se não existe possibilidade de comunicação de que eu aprendi? Impossível. Só existe essa resposta. Aquilo que eu aprendi, existe possibilidade de comunicar. Essa é a resposta. Só tem essa no mundo. Qualquer disciplina, nem perguntei para vocês qual é a disciplina de vocês, só tem essa possibilidade. Não existe outra possibilidade. No mundo. Isso aqui é impossível. Isso aqui é anti-intelectual, anti-universitário, anti-tudo. Você vai viver uma lesma andando assim. O que é? Não existe possibilidade de comunicação. Ele está só andando assim. Todos nós estamos aqui aprendendo porque a gente não acredita nisso. Só tem essa possibilidade existencial e epistemológica. Segundo, algo nada. Todo mundo na face da Terra acredita que algo é que a gente chama de Deus, que a gente chama de energia,
que a gente chama de matéria e qualquer outro nome que você quiser. Ninguém está aqui, todo mundo está aqui. Beleza? A gente só discorda de qual é o algo. Então só tem essas duas possibilidades epistemológicas. O mundo e o ser humano só veio através de algo ou de nada. Não tem outra possibilidade de resposta. E a próxima possibilidade de resposta é que o algo só pode ser pessoal ou impessoal. Não tem outra possibilidade de resposta. Alguns vão acreditar que é isso, o homem, e outros vão acreditar aqui. Então, construído ou criado? Impessoal, impessoal. Beleza? Tá aqui. Tem um monte de discussão que eu vou apresentar para vocês aqui fácil. Tá? Mas eu vou dizer para vocês aqui, eu vou para trás. Eu vou dizer o que já disseram, para economizar nosso tempo. O camarada que ganhou o Prêmio Nobel da Paz disse assim. Ele foi para trás, e aí ele sabe que existe uma lei da morte para a vida. Que não existe nada morto. Tem um nome que está na minha cabeça aqui, já vou sair. Não existe nenhuma experiência na face da Terra em que morte gera vida. Tem uma lei para isso. Só tem vida gera vida. Como? Da árvore genética, matéria não pode gerar vida. De morte não gera vida. Vida só pode vir a luz de vida. Esse é o ponto. Eles têm um nome de uma lei para isso. Sim, eu acho que na minha cabeça, eu vou lembrar. Biogênese. Obrigado. Quem ganhou? Então, você sabe, na discussão de ciência, que existe uma diferença entre teoria, hipótese e lei. Perfeito? Teoria tem diferenças aqui, né, conforme a definição, mas teoria é algo não experimentado, hipótese é algo experimentado, lei já está definindo o mundo inteiro. Tudo bem? Então, estamos na mesma premissa aqui. Eu estou apresentando as premissas para vocês, é por isso que eu demoro no argumento, para mostrar que o argumento é verdadeiro. Então, a lei da biogênese, que é lei, não é hipótese e nem teoria, é lei. Nada morto gera vida. Não tem nenhuma experiência na história da humanidade até hoje. Então, o ser humano, se é vivo, segundo a lei da biogênese, a única explicação possível é velho. O cara ganhou o Prêmio Nobel, ele sabe disso. Aí ele foi pra cá, ai, deu dor de barriga, voltou pra cá. Não tem jeito. Como o ser humano é um ser vivo, para trás, para ser uma explicação lógica de acordo com a ciência de tudo que nós temos experimentado até hoje na face da Terra, na história da humanidade, só uma coisa viva pode ter gerado vida. Superman morreu. Como é que ele ressuscitou? Como é que ele ressuscitou? Ele se ressuscitou? Não, só Jesus faz isso. Quem ressuscitou Superman? Batman. É top, Batman é top. Quem mais? O The Flash, a Mulher Maravilha e aquele homem biônico lá, sei lá, esqueci o nome. Cyborg. Vida gera vida. Não tem como, velho. Esse é o ponto. Então a grande pergunta é, se é vida gerando vida, que aí você vai explicar a sexualidade do homem, a grande pergunta é, se é vida, quem? Aí a resposta do cara que ganhou o Prêmio Nobel, que é o co-descobridor da dupla S do DNA. Ele disse assim, eu já sei. Ele falou isso. Vieram ETs e começaram a vir aqui na Terra. Ele está certo ou está errado? Presta atenção no argumento dele. Vieram ETs e começaram a vir na Terra. Ele está certo ou está errado? Partindo da lógica, do raciocínio, está certo, né? Eu dou o nome do ET se ele quiser. Ele pode me dar metade do Prêmio Nobel, eu dou o nome. Não, estou falando sério, é racional. Jesus falou isso. Meu reino não é daqui, eu não sou daqui, eu vim de outro mundo. É isso mesmo, ele é o ET, velho. Ué. Só que perguntaram para ele. Tem essas discussões todas escritas em apologética. Perguntaram, por que você não diz que é Deus? E alguém disse assim, Greg Manson, né, que é um apologeta famoso, falou assim, que para ele é psicologicamente desconfortável. Porque ele sabe que não dá para dizer que vida veio de não vida. É impossível. Agora o argumento lógico. Algo que logicamente é pessoal se comunica com a gente. Isso é racional. Algo
Então, você quer falar de sexualidade? Você tem que falar disso aqui. Primeiro vamos discutir isso aqui, porque esta lógica é inquebrável. Racionalmente falando, isso aqui é inquebrável. Pode tentar. Eu já fiz essas apresentações para vários professores. Física, química, biologia. Eu não sou bom, não. Quem é bom nesses caras? Eu não sou nada. Esses caras são férias. Tem cara bom. Eu só copiei o aprendi. É isso aí, comunicar. Eu aprendi que é comunicar, eu estou comunicando vocês. Entendeu? Então, gênero é construído ou é criado? Irmão, para você dizer que é construído, você vai ter que fazer uma invenção. E aqui eu sou especialista na área de transtorno mental, é minha área. Ninguém quer ter nada de origem mental. Tá? Tem todos os teóricos, eu mostro para vocês uma lógica inquebrável. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês: verdade ou mentira. Beleza? Se você acredita que em uma mentira, fulana está afim de você, você vai lá, você bate na fulana, você mata a fulana, dá um tapa na cara da fulana, por quê? Porque você tem que movimentar o que não é verdade para se coadunar com o que você pensa. Você acha que isso faz sentido? Nenhum. Você vai fazer uma brutalidade com o mundo, não se coaduna com o que a gente pensa. O ônibus é 2 horas. Não, mas eu quero que seja 3, porque eu 5 e 3 horas é melhor. Você vai chegar aqui e vai ficar esperando, irmão, já passou. Entendeu? Quer dizer assim, não se coaduna, simplesmente não entra. Você vai ter que agredir o mundo e vai ter que agredir você. Agora, você chega em termos de gênero, pensa numa mentira, porque eu me sinto assim. E aí, o que as pessoas estão, os pais deveriam fazer, ou o mundo? Então, o seu sentimento em relação à verdade está, em relação à verdade é isso mesmo, em relação à realidade está errado. A gente precisa consertar o sentimento. O que o INSS, o mundo inteiro está tentando fazer? Mudar o mundo e você, para coadunar o mundo e você com o que você sente. Pois é o que a Bíblia diz, recebendo a si mesmo os amigos e santos. Por quê? Porque sexo não tem gênero, não tem nada a ver com quinto nem com vagina. Homem e mulher está no sangue. É impossível transformar um em outro. Você nasceu assim. Homem, mas por que você nasceu assim? Porque estava lá no comecinho, agora sim, que é o começo. Deus criou no início homem e mulher. Deus os criou assim. Quem? O ET, que é pessoal, e disse para nós: você é homem, você é mulher. Tem coisas que eu tenho 1 milhão de argumentos, está acabando, já acabou, na verdade. Mas em termos de essência, eu termino dizendo assim: essência é alguma coisa, isso é alguma coisa, deixar de ter alguma coisa, deixa de ser alguma coisa. Tá bem? H2O, 2 elementos, para que a água seja água, tira 2 elementos, a água deixa de ser água. Beleza? Então, existem coisas que são essenciais. A Trindade criou coisas do ser humano, marcas essenciais. Homem e mulher são marcas essenciais, tá bom? Eu vou dar outras marcas essenciais. Você tem uma marca essencial que é unidade e pluralidade. Isso é um problema de filosofia, unidade e pluralidade. Quem que deve vencer a unidade sobre a pluralidade ou a pluralidade sobre a unidade? Isso aqui é um problema. Por quê? Porque a pluralidade sobre a unidade, você vai em determinados países, vou colocar genericamente assim, que o pai tem o direito de colocar a filha para ser estuprada por quem passar, e depois disso ela está pronta para casar. Todo mundo, a pluralidade fala que a unidade vai ser comportada assim. Está certo ou errado? Ninguém concorda. No mundo inteiro ninguém concorda com isso. Dizer, não, está errado, isso aí. Então, mas então percebe que a pluralidade passou em cima da unidade. Mas a unidade pode passar em cima da pluralidade. Isso é fácil. Que são os pensamentos absolutistas. Que é um sobre o mundo. Tem vários, eu nem vou dizer nome, porque eu não quero entrar em problema aqui. Mas é só você olhar. No mundo inteiro tem vários exemplos onde o cara quer reinar sobre todo mundo. Não dá a ver. Então isso é um problema. Muitos ou vários. Você só resolve isso na Trindade. É impossível você resolver isso em lugar. Por quê? Porque a Trindade, no Alcorão, Deus é unipessoal. Está lá no Alcorão. E ele diz assim no Alcorão: de
maneira nenhuma, Alá teve um filho. Então, quem é que se relaciona com o ser humano? Alá, o Deus Todo-Poderoso. E por que eu vou me relacionar com o ser humano? Eu não me chamo de ser humano, eu sou Deus Todo-Poderoso. Só que só existe eu. Eu nem sei me relacionar com ninguém. Só tem eu no universo inteiro. Estou me lixando o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, a única relação possível é o medo. Não há nenhuma necessidade de relação com o outro. Agora, quando Deus cria o ser humano, por que ele se relaciona com o ser humano? João 17, Jesus diz assim: eu quero que onde eu esteja, vocês estejam comigo, para que vocês vejam a glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Porque antes de criar vocês era em amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero em amor mostrar para vocês o amor que eu tinha lá. Isso. Então, o Deus Todo-Poderoso é um Deus que se relaciona com o outro por que ele se relaciona com o outro? Porque ele é amor. Porque ele é amor, porque existe relação. Você só resolve o problema da pluralidade da unidade, eu estou resumindo ao menos, da pluralidade da unidade com um ser absolutamente perfeito, que é plural e único. Você só tem um na face da terra, que é o Deus Trino. Não é nem um Deus monopessoal, é o Deus tripessoal. Para dar a explicação de quem nós somos, você só consegue juntar, sem entrar numa colisão. Você só consegue entrar para explicar ao ser humano a complexidade e simplicidade que existe no ser humano à luz de um ser que é complexo e simples como ele. Por isso que o casamento é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o casamento demonstra quem Deus é. Muitos e um. Vocês serão muitos e um. Você só tem essa resposta na Trindade. Tira a Trindade 6. Porque só a Trindade existe e ele não existe. Tem mais coisa, mas eu não consigo falar. Já são quase 2 horas e eu estou apertando vocês aí já. Eu queria comentar que, às vezes, entram muitas questões assim, e as pessoas querem ficar um pouco perdidas quando vai debater com as outras pessoas, porque elas aceitam entrar no jogo deles, aceitam entrar, quer debater, quer, refutar, mas dentro da premissa deles. Que não é, que o senhor mostrou, que não é científico. Então, algo que eu aprendi aqui é, se eu for entrar ou tentar ensinar alguém, eu vou ter que primeiro falar da premissa, porque se eu for tentar jogar no campo dele, eu vou perder. Ele está tentando levar você para a premissa dele. A discussão sempre vai ser premissa. Detalhe, isso aqui é assunto de escola dominical na minha igreja. A minha escola dominical é exatamente isso aqui. Depois que a galera começou, depois de 4 anos, a entender, agora eu entendi. Se você entender isso aqui, você vai salvar a sua racionalidade. Porque eu sei, é por isso que eu não deixo de escola. Não é porque não tenho mentiras. Porque além de ter algumas verdades, eu quero permanecer no mesmo lugar em que vocês se encontram. Eu sei da Bíblia o que é, e quero mostrar para vocês que dá para brigar. Só que tem que ler mais do que eles. Não dá para só ler. E tem um monte de. Eu já estou apresentando 2. As perguntas, aqui é a tríade, esse aqui a suposta morte do fundacionalismo clássico, e o terceiro que é Philip Johnson, as perguntas certas, tudo em português. Leia, esses daí vão ajudar vocês a entenderem essas discussões. Tá bom? Tem mais premissa, mas não dá tempo. Mais alguém? Muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo convite. Obrigado que vocês têm. Minha filha é psicóloga. Eu ajudo ela nas mesmas questões e eu faço questão de eu ficar um pouco sem comer, para mim não tem problema nenhum. É uma alegria poder ajudar vocês por essa dificuldade que vocês têm na universidade, mas dá para ser verdadeiramente racional sem essa falácia que é irracional. E dá para discutir a racionalidade. Não tem mais, mas é tranquilo. Eu quero mostrar para vocês que vocês podem ser sim verdadeiramente racionais sem deixar de ser crianças. Pelo contrário, a verdadeira racionalidade só é possível quando o cristianismo. Eu sei que é uma afirmação audaciosa, mas com o tempo eu consigo demonstrar isso para vocês. Eu só vim aqui porque eu queria ajudar, espero que eu tenha ajudado muito. Obrigado pela paciência de vocês.